aula de filosofia do professor Antônio Carlos. Boa noite a todos. Geralmente, pessoal, nossas aulas são presenciais, estamos na faculdade, nossa aula é toda quinta-feira, mas hoje, véspera de feriado, chuva, trânsito, nós resolvemos fazer, embora a gente faça a transmissão telepresencial, vamos lá, então. Muita coisa eu vou passar rápido aqui, por quê? Porque já foi falado em sala de aula, como a matéria é muito extensa, senão a gente não avança, tá bom? Quem não me conhece ainda, sou o professor Antônio Carlos, sou doutor em educação, mestre em direito, sou formado em direito, história, filosofia. Compartilhei com vocês alguns livros aí, né? O livro Direito Constitucional Brasileiro, para as aulas de Direito Constitucional, e Introdução à História da Filosofia, para nossas aulas aqui de filosofia. E é justamente com a história da filosofia que nós vamos começar essa aula, tá bom? Então vamos lá. Minhas redes aí, quem quiser me seguir, canal no YouTube, enfim, tudo isso. Vamos lá, aula de filosofia da Faculdade Van Gogh. Pessoal, vamos começar pelo começo, que é a melhor forma, né? Falamos na aula passada o que é filosofia. E aí, vou falar bem rapidamente. Compartilhei com vocês um vídeo do nascimento da filosofia na Grécia Antiga, os filósofos cosmológicos e os filósofos sofistas. O que é filosofia? Óbvio, nós não estamos em um curso de filosofia, nós estamos em um curso de direito. Então, os conceitos que serão dados aqui são conceitos panorâmicos, são conceitos gerais, porque só para discutir o que é filosofia, eu demoraria pelo menos umas 3 aulas, né? E a gente não ia chegar a conclusão nenhuma. Porque o grande barato da filosofia é esse, a gente discute, quanto mais a gente discute, a gente percebe que menos a gente sabe, né? Vai surgindo mais dúvida. Grosso modo, a palavra filosofia por si só já é um grande filosofar, né? A palavra filosofia nós falamos em aulas pretéritas, principalmente nas aulas presenciais, que filosofia, ela deriva de 2 palavrinhas gregas, né? Philo mais sofia. Philos, nós podemos traduzir como amigo, amizade, mas uma tradução mais romântica, nós podemos chamar de amor. É um amor fraternal, um amor philos, diferente do amor eros, diferente do amor ágape, falamos disso. E Sofia, conhecimento. Então, essa expressão cunhada lá na Grécia Antiga pelo filósofo e matemático Pitágoras. Então, Pitágoras cunhou essa expressão porque ele trouxe a ideia de que o filósofo é um eterno amante do conhecimento, amante do saber, ou aquele amigo que está sempre buscando, está sempre querendo estar perto. Por quê? Porque o filósofo, ele não se acomoda, ele não se contenta com verdades prontas. Então, quando você traz uma verdade pronta para o filósofo, aquilo incomoda de certa forma, e através da sua razão, do logos, através do seu senso crítico, ele vai sempre buscar o porquê das coisas. Até brinquei na aula passada, no presencial, rabiscamos toda a lousa e eu disse, toda criança nasce filósofa, né? A criança, ela nasce porque ela é pura, ela simplesmente quer saber. Eu quero saber. Por mais idiota que pareça, uma coisa banal, mas eu quero saber por quê. Eu gosto muito de uma frase que eu até coloco no prefácio do meu livro. O filósofo, ele pratica a arte de desbanalizar o banal. Então, aquela coisa que parece que é banal, a gente desbanaliza, né? Porque quando você pergunta, você fala, poxa, realmente eu nunca parei para pensar nisso. Pode crer. Como será que é? E tal. E isso é o filosofar.
a busca por respostas que não sejam resposta de âmbito mitológico ou religioso ou dogmático e nem do senso comum. Nós buscamos um conhecimento próprio que deriva de um encadeamento lógico de ideias. É preciso afirmar que a filosofia nasce. A filosofia, pessoal, não nasceu com os gregos. A filosofia não é algo dos romanos, dos chineses, dos sumérios. A filosofia é algo do ser humano. Todo ser humano tem a arte do filosofar, de pensar, de refletir, de abstrair, de sair da obviedade e buscar a razão das coisas, e buscar o porquê das coisas, né? Nós temos uma ideia muito errada do filósofo. O filósofo parece aquele cara lá que fica viajando, né? Não, não é isso. O filósofo é aquele que não se contenta com respostas rasas, com respostas superficiais. Ele vai sempre se aprofundar, buscar. Professor, como assim superficial? Imagina que você está em um barco e aí você vê o iceberg. Só que você fala, poxa, esse iceberg está muito longe, dá tempo da gente virar. Só que quando você percebe, você bateu nele e afundou, porque você não está vendo o iceberg, você está vendo apenas a superfície do mar, você não consegue ver nas profundezas. Então, o que nós trazemos isso para o mundo do conhecimento? O conhecimento, muitas vezes, a gente tem a impressão de que sabe. Só que quando você olha, você parece que está vendo tudo, mas você está vendo na limitação da superfície, da superficialidade. E o que o filósofo faz? Ele é o que se joga na água, ele se aprofunda, ele quer saber. Ele não se contenta apenas com a ponta do iceberg. O filósofo, ele é o amante do conhecimento. Ele busca, e quanto mais ele busca, mais ele tem sede, mais ele quer saber. E quanto mais ele sabe, mais ele tem a sensação de que não sabe, e mais ele busca saber. Geralmente, uma pessoa não muito acostumada a filosofar, ou não muito adepta à reflexão, essa pessoa, geralmente, ela sempre tem a sensação de que sabe tudo. E esse é o grande erro, esse é o grande perigo, e é justamente disso que o filósofo foge. Ela surge para nós em um momento muito peculiar, em um momento muito oportuno, que nós chamamos de a transição do mito para o logos. Ou seja, o que é isso? É o que nós chamamos de cosmovisão, de paradigmas, né? Então, o homem na Idade Antiga, ele é um homem mitológico. Estou falando aqui, pessoal, obviamente, fizemos aquela linha do tempo na lousa, né? Vou revisar aqui, mas nós já fizemos essa linha do tempo. A essa altura do campeonato, você já sabe que eu estou falando do período compreendido entre 4.000 antes de Cristo, com o surgimento da escrita, até o século V, mais precisamente o ano 476, que era do Império Romano. Então, eu estou falando dentro desse período de tempo, dentro desse lapso temporal, ok? Então, vamos lá. Dentro deste período de 4.000 antes de Cristo até a queda do Império Romano no século V, nós chamamos de Idade Antiga, de Antiguidade. E é na Antiguidade, na Grécia, que nós vamos ter o surgimento, não gosto do surgimento, que parece que ela nunca existiu, mas vamos dizer, o afloramento, a sistematização do pensamento filosófico. Como que isso aconteceu? Aconteceu quando os homens, em certo momento, deixaram de utilizar da mitologia para obter respostas. Ou seja, o homem começou a questionar a própria verdade mitológica.
Se a filosofia é uma busca pela verdade, aquela verdade enfiada goela abaixo, aquela verdade do senso comum, ou aquela verdade pronta, não me parece muito satisfatória. Eu não fico muito contente, isso não me satisfaz. Eu preciso de algo que seja mais universal. Eu preciso de algo que me aproxime mais de uma verdade. E aí, através da nossa razão, do Logos, o homem vai se desvencilhando das explicações mitológicas e vai se aproximando das explicações racionais. Então, tranquilamente eu posso dizer que a filosofia nasce quando o homem vai buscar respostas racionais para os fenômenos naturais, para os fenômenos da natureza, ok? E aí, dentro desta linha cronológica, eu divido a filosofia exatamente como é a divisão histórica, econômica, político-cultural do Ocidente, né? Datas aproximadas, óbvio, não podemos ter a prepotência ou a arrogância ou até mesmo o eurocentrismo de taxar essas datas como datas marcos absolutos, pelo contrário, são marcos que nos ajudam a nos situar no tempo, são marcos que nos ajudam a nos encontrar ali dentro da cosmovisão do período histórico abordado. Então vamos lá, filosofia antiga, todo o pensamento que foi produzido na antiguidade, filosofia medieval, todo o pensamento filosófico, toda a reflexão desenvolvida na Idade Média, no período medievo, a filosofia moderna, quando vem a modernidade, quando começo com o Renascimento, as revoluções científicas, enfim, quando os paradigmas começam a mudar, principalmente com Nicolau Copérnico, gravado assim pela visão da física de Isaac Newton, né? A visão de mundo, aquela ideia do humanismo, de tirar Deus do centro do universo, né? Do antropocentrismo. Começamos a nos desvincular da Idade Média e nos aproximar ao pensamento, à cosmovisão do homem moderno. Obviamente, o pensamento produzido nesse período nós chamamos de filosofia moderna. E a partir, então, das revoluções liberais, das revoluções burguesas, do iluminismo, e como marco 1789, a Revolução Francesa, a partir daí nós temos a Idade Contemporânea. Tudo isso o professor Antônio Carlos, que é uma mãe, né? Não é um professor, é uma mãe, deixou bonitinho aqui para você. Olha só, tá tudo aqui, uma linha do tempo. Olha, pessoal, período azulzinho aqui. Nós temos a pré-história até o descobrimento da escrita, tá dando para ver aí? Olha lá. Descobrimento da escrita, ou descobrimento não, o aparecimento, o surgimento da escrita. E quando eu digo isso, então as pinturas rupestres não eram uma forma de escrita? Sim, era uma forma de expressão, de comunicação, de arte, de pensamento, de tudo, mas para fins didáticos, nós escolhemos este período justamente por conta de livros, de possibilidade de conhecer o que esse homem pensava, os seus hábitos, suas culturas, no que ele cria, através dos primeiros registros do homem de uma forma sistemática. E onde estão esses primeiros registros? Na mitologia hebraica, na mitologia suméria, na mitologia chinesa, na mitologia grega, né? Com esse movimento de decolonização, nós estamos trabalhando as mitologias dos povos indígenas, né, dos povos originários, a mitologia africana. Então, a mitologia foi um período assim da antiguidade muito rico, onde se produziu muitas coisas. Essa imagem que eu trouxe aqui é uma forma de mostrar o Olimpo,
a ideia dos deuses gregos, né? De toda a explicação que os gregos tinham para o mundo na antiguidade, vinham da mitologia. Então, tudo era uma explicação mitológica. E a filosofia surge justamente nesse período. Professor, é uma ruptura brutal? É uma ruptura. Não, pessoal, é uma ruptura gradual. Inclusive, é errado dizer que nós nos desvinculamos totalmente do pensamento mítico. Claro que não. Por mais que desenvolvemos ciência, por mais que nós desmistificamos muitos fenômenos naturais, com as leis de Newton, com os cálculos de Einstein, né? Descobrimos coisas no universo. O pensamento do homem está ainda muito ligado ao mito, né? À mitologia. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre tipos de conhecimento. Calma, nós chegaremos lá. Eu vou explicar para você ter uma clareza melhor do que é pensamento do senso comum, pensamento mitológico, pensamento científico, pensamento filosófico, né? Pensamento jurídico, a aurora da filosofia, né? E temos Tales, o pensador Tales, que morava na cidade de Mileto, Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo ocidental, considerado unânime, praticamente, como pai da filosofia, né? Tales é aquele cara que vai inaugurar. Veja, eu discordo, não pode ser, isso não pode ser os deuses. Não, isso tem que ter uma explicação lógica. Como assim? E aí eu falei para vocês que neste período nós vamos ter três escolas de pensamento clássico, básica. Nós temos os pré-socráticos, nós temos os sofistas e nós temos os filósofos clássicos. Nós temos os pré-socráticos, os sofistas e os filósofos clássicos. Quem são os pré-socráticos? São aqueles filósofos cosmológicos. Lá no vídeo do professor Antônio Carlos, lá do canal, tem um vídeo só de filósofos pré-socráticos. E eu tenho uma frase que eu acho ótima para explicar os filósofos pré-socráticos. São pensadores que observavam a physis e, por meio do logos, buscavam a arqué. Nossa, professor, o que isso significa? Ele observava a physis, a natureza, e observando a natureza por meio do logos, da razão, ele buscava a arqué, ou seja, a origem da vida, a origem, a partícula fundamental. Então, Tales vai chamar a água de arqué. Parmênides vai falar de uma essência, o ser é e não pode não ser, ou seja, nada muda, depois vai vir. Então, eu vou ter diversos Pitágoras com os números, Demócrito com os átomos. O que você precisa saber? Que os pré-socráticos também são chamados de filósofos cosmológicos. Eles estão preocupados com a origem do mundo, com a origem do universo. Depois nós teremos os sofistas. Quem são esses sofistas? São mestres dos saberes, são filósofos que vão se aproveitar daquele momento da democracia grega, da democracia ateniense. Então, quando o povo grego ia para as ágoras, aquele coreto onde eles iam decidir sobre o futuro da polis, os sofistas eram aqueles pensadores que vendiam a arte do argumento, da argumentação, e aí nós podemos colocar a retórica, a oratória, a arte de convencer. Na aula que eu dei, essa aula, pessoal, tudo isso foi dito em sala de aula, tá? Na aula, quando eu disse isso, na aula passada, um colega falou muito bem. Eu acho que ele está até aqui. O colega disse a arte de persuadir. Ele usou essa palavra. Eu falei, perfeito, é isso mesmo, a persuasão, a argumentação. Beleza, pessoal? E
Por que eu estou falando rápido desses caras? Porque eles vão servir para nós em algumas coisas, não vamos nos aprofundar muito nele, por quê? Justamente porque não dá tempo. Eu adoraria, eu falei isso, adoraria dar um semestre só de filosofia antiga, um semestre só de filosofia medieval, um semestre só de filosofia moderna e um semestre só de filosofia contemporânea. Seria 4 semestres para a gente sair. Aí teria um quinto semestre de filosofia jurídica. Aí eu acho que a gente, metade do curso, 2 anos e meio estudando filosofia, teríamos juristas muito mais críticos e preparados do que esse monte de robô que as faculdades de direito formam, né? Programado para obedecer e decorar artigos e ficar apertando parafusos, né? Fazendo peça processual, decorando prazo, o que é importante também. Precisamos ter domínio da parte dogmática, mas precisamos conhecer muito a parte propedêutica. Uma das grandes falhas do ensino jurídico brasileiro atualmente, quer dizer, já é um vício das escolas de direito do Brasil, que são tradicionais, coimbrianas, né, baseados naquele direito positivo, extremamente positivista, tecnocrata, é a ausência de desenvolvimento humano, de senso crítico, né? Mas isso os alunos da Van Gogh não vai ter esse problema, porque apesar de ser um semestre só, mas a gente vai aproveitar esse semestre de tal forma que vamos tentar fazer valer por 5, né? Olha lá. Os sofistas, o que eu quero que vocês guardem aqui apenas é que, com essa ideia de vencer o argumento, veja que tudo é permitido. Há uma flexibilização da verdade, ou seja, não há uma verdade absoluta. Toda verdade começa a ser questionável. Poxa, mas isso é verdade? Depende. Por que depende? Então, com a arte de ludibriar, com a arte de fazer com que o seu argumento vença, independente da razão, veja, da razão que eu digo, da busca da verdade, o comprometimento, por exemplo, com a justiça, com a democracia, com a verdade, com a ética, e eu preciso trazer fundamentos, argumentos racionais que convençam, e isso pode ser um sofismo. O que é um sofismo, pessoal? Um engano, uma aparência de verdade. Parece que é verdade quando você se dá conta. E essa próxima escola, que é a escola que nos interessa, a escola dos clássicos, é a escola que vai trabalhar justamente o confronto com os sofistas. Pessoal, estou falando isso rápido, por quê? Porque tudo isso já foi falado. Ai, professor, eu não estava, eu não vi. É por isso que eu estou retomando aqui. E fica tranquilo que, mesmo não assistindo a aula, você vai conseguir acompanhar. Professor, e se eu não acompanhar? Mandei as videoaulas separadinhas lá, você não vai ter erro. Pode assistir que é sucesso. Respondendo alguns alunos aqui. Vamos voltar ao que interessa. Só, senão, a gente ficar viajando na maionese aqui, nossa aula não vai render. Beleza, pessoal? Então, quem é esse SPA? Professor, o que é isso, SPA? Falamos na aula passada, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Ai, professor, eu nunca vi isso. Pois é, deixei diferenciado aqui para você não errar mais. Por que tem que ser nessa ordem, pessoal? Porque Aristóteles era discípulo de Platão, Platão era discípulo de Sócrates. Então, eu sempre vou me utilizar desta estrutura. Professor, repete rapidamente, vamos lá. Os pré-socráticos são os filósofos cosmológicos, aqueles filósofos que estão observando a physis, utilizando-se do logos para atingir a arqué, ou seja, que busca na natureza as respostas por meio da razão para buscar a origem do cosmo,
Por isso que os pré-socráticos são chamados cosmológicos. E os sofistas? Os sofistas são grandes mestres, grandes pensadores que vendiam a arte da argumentação, da oratória, da retórica para vencer os seus debates na ágora. Ou seja, o sofismo, os sofistas trouxe para nós a figura do relativismo. Isso é verdade? Depende. Essa ideia do depende que o advogado vai incorporar de uma forma tão que vai entrar na nossa essência, né? Tudo que você pergunta depende de que lado que eu estou. Se eu estiver pela acusação, tem um ponto de vista. Se eu estiver pela defesa, tem outro ponto de vista. Tudo depende, nada é absoluto, tudo é relativo. Cuidado, é esse relativismo que vai começar a incomodar essa terceira classe de filósofos, que entende que não há, que algumas coisas não há flexibilização. Quando eu falo de justiça, quando eu falo de verdade, quando eu falo de ética, quando eu falo de axioma, de questões axiológicas, quando eu falo de valores, eu estou falando de coisas absolutas. Eu posso atingir uma justiça absoluta? Não, mas eu posso, por meio da razão, atingir o mais próximo da perfeição possível. Toda justiça feita por homens nunca será absolutamente justa, mas a razão nos dá o refrigério de que nós chegamos mais perto que a nossa capacidade e os nossos limites nos permite. Existe uma verdade absoluta? Existe, mas eu consigo alcançá-la? Não, eu já nasci com essa limitação, a minha mente não consegue alcançá-la, mas à medida que eu filosofo, à medida que eu reflito e à medida que eu utilizo a minha capacidade de pensar, eu consigo chegar mais próximo possível dela. E por aí vai, pessoal. Quem são esses filósofos, então? Os filósofos clássicos. Eu falei dos pré-socráticos, dos sofistas, falei de todo o surgimento da filosofia na Grécia, falei dos marcos temporais, desde o surgimento da escrita, queda do Império Romano, tomada de Constantinopla, queda do Império Romano do Oriente, a Revolução Francesa, para dividir tudo isso para fazer um pano de fundo para nós entrarmos agora na essência, ou pelo menos nos aprofundar um pouco no pensamento desses três caras, que são, quem são os três? Sócrates, Platão e Aristóteles. O primeiro que a gente vai falar, pessoal, muito rapidamente, Sócrates. Olha lá, Sócrates é tão importante, mas tão importante, que nós dividimos a filosofia em pré-socrática e pós-socrática. Por quê? Porque o Sócrates ele vai romper tanto com os cosmológicos, ele não está preocupado com a origem do universo, tanto é que essa ruptura vai trazer a tal da antropologia social. Sócrates não está muito preocupado com a origem do universo ou com as questões metafísicas, ele está muito mais preocupado com as questões sociais. De onde vem o poder? Quem criou o Estado? Por que a gente é escravo? De onde vem o conhecimento? Como se conhece? O que é a nossa alma? O que é o homem? Então, Sócrates vai começar a fazer questões que vai tirar o foco do cosmos e vai trazer para a sociedade, para o ser humano, para a alma humana, ok? E aí, o Sócrates ele vai criar o que nós, na filosofia, chamamos de epistemologia, ou teoria do conhecimento. Não vou aprofundar nisso, pessoal, porque eu quero ir direto ao ponto. Só estou fazendo uma visão panorâmica, te apresentando esse pensador, tá? Depois tem uma videoaula só de Sócrates, tá? Mas aqui eu quero chegar onde eu preciso para o nosso curso,
tá? Então vamos lá. O que o Sócrates vai dizer? Ele vai dizer que nós somos escravos do senso comum. Nós somos enclausurados dentro de uma superficialidade que muitas vezes nos leva, essa ignorância nos leva a uma altivez de achar que nós sabemos. Lembra a história, lembra o exemplo que eu dei do Titanic, do iceberg? Então eu estou lá no navio e eu olho para o iceberg e eu penso que estou vendo o iceberg. E aí eu falo, ele é pequeno, eu consigo desviar. E quando eu percebo, estou afundado. Por quê? Porque eu não estou vendo o iceberg. A minha visão é apenas uma visão da superfície. E essa superfície não me permite olhar as profundezas do oceano. Trazendo isso para uma metáfora do conhecimento, o mar, pessoal, é o conhecimento. O iceberg é o objeto a ser conhecido, seja ele qual for, no nosso caso aqui, o direito, né, a sociedade, o homem, e o navio sou eu. Qual é a minha visão em relação ao objeto que eu quero conhecer? O sujeito que quer conhecer e o objeto a ser conhecido, seja esse objeto qual for, o meu objeto de estudo. Eu posso achar que sei tudo olhando pelo meu ponto de vista. O meu ponto de vista me dá a impressão de que eu sei tudo. Mas o que a filosofia faz, ela não se conforma com a visão da superfície. A filosofia, ela não se acomoda com a visão da superfície, com o conhecimento superficial. Ela vai buscar nas profundezas. Por isso que muitas vezes, quando você está numa discussão, você fala, poxa, mas isso é muito superficial. A gente precisa se aprofundar mais. Nós precisamos buscar as raízes desse seu argumento. Então, como que o Sócrates criou o primeiro pensador a criar um método para se atingir o conhecimento? Olha só, Sócrates desenvolveu um método para se chegar ao conhecimento. E esse método nós chamamos de maêutica. Esse método nós chamamos de maêutica. Vai estar na prova, hein? Qual método que o Sócrates desenvolveu para se chegar ao conhecimento? Maêutica. O que é maêutica, pessoal? Maêutica vem de parto. A mãe do Sócrates era parteira, uma obstetra, né? E aí o Sócrates, de ver o ofício da mãe, ele dá o nome da sua teoria de maêutica. Por que maêutica? Porque naquela época, pessoal, você precisava ter uma boa parteira. Por quê? Não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, a ciência, o desenvolvimento da medicina, enfim. Muitas mães morriam no parto, né? E aí precisava ter uma boa parteira para ajudar aquela criança a vir ao mundo. Ser mãe, né, sempre foi, principalmente na Grécia politeísta, onde tinha muitas deusas, né, ligadas à fertilidade, à colheita. Então, não adianta nada uma mãe, a mulher, ter a dádiva de engravidar, ter a dádiva de dar seguimento à espécie humana, se ela morre no parto, ou se a criança morre. Ou seja, é uma dádiva inútil, não serviu para nada. É a mesma coisa ser um homem ou ser uma mulher estéril. Então, você precisa aproveitar essa dádiva e exercê-la com excelência. A mesma coisa o Sócrates vai trazer para o pensamento. O ser humano é o único animal da natureza que pensa. Ele é o único animal racional. Mas o que adianta você ter uma dádiva de nascer com a capacidade de pensar se você é um manipulado, se você é um igual a todos? Ou seja, você é uma mente estéril. Você não acrescenta nada, você concorda com tudo, você aceita tudo.
As verdades já estão prontas. Quando eu nasci, eu não participei das regras, da formação das regras. Quando eu nasci, elas já estavam aí. Eu só obedeço, eu só sigo. Ou seja, pessoal, para o Sócrates, isso é uma esterilidade, isso é um desperdício. Então, ele entende que, como filósofo, ele precisava ajudar os seus discípulos a parir o pensamento, a trazer luz à ideia. Você precisa pensar por si próprio, você precisa desenvolver o seu pensamento, você precisa ter senso crítico. Você não pode reproduzir o que alguém quer que você reproduza. Então, você está tendo uma visão superficial, você morre por aquela bandeira, por aquele ideal, você acredita naquilo e, na verdade, você não sabe nada, você só está sendo manipulado. Então, Sócrates vai criar a eterna frase da filosofia: só sei que nada sei. O Sócrates era considerado o homem mais sábio, então iam todos atrás do Sócrates. E aí, certa vez, um rei andou desde a Galácia. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, que é a igreja que ficava na Galácia. Colossos, os colossenses, né? Filipos são os filipenses. Tem mais? E por aí vai. Esse homem, então, muito poderoso, chega diante de Sócrates e fala: Sócrates, por que você é tão inteligente? Qual a origem do seu conhecimento? Por que você sabe tanto das coisas? Aí Sócrates fala: eu? Logo eu? Eu só sei que nada sei. E aí o homem vai embora contrariado, porque ele achou que ia ouvir algo muito fenomenal. E aí, quando ele voltou para a Galácia, depois de décadas, ele entendeu o que o Sócrates quis dizer. Que quando eu acho que eu sei, é nesse momento que eu não sei, né? Aquela pessoa que acha que sabe tudo, já conheceram alguém que sabe tudo, tem resposta para tudo, ele já viu tudo, ele tem a verdade para tudo. Essa pessoa é o tolo, é quem não sabe nada. Mas o verdadeiro sábio, ele tem a consciência da sua ignorância. A verdadeira sabedoria é a consciência da ignorância. Ou seja, quanto mais eu sei, mais eu tenho necessidade de saber. Quanto mais eu sei, mais eu entendo que eu preciso saber mais. O Sócrates vai trazer uma ideia completamente oposta ao que as pessoas entendiam por sabedoria. E como que ele vai fazer isso? Ele vai começar a conversar com os seus discípulos. E ao conversar com os seus discípulos, ele vai chegar e vai dizer assim: olha, Sócrates, o que você acha da arte? Ao invés de ele responder, ele falava: o que é arte? Aí o seu receptor vai falar: a arte é. Eu dei esse exemplo na sala de aula, foi um exemplo real, é o primeiro que está vindo na minha cabeça aqui. Isso aí já foi falado em sala, tá, pessoal? A arte é a manifestação da subjetividade humana. Mas o que é subjetividade humana? Ah, subjetividade humana é. Poxa, não sei. Pô, você vê como a gente fica repetindo conceitos, a gente repete conceitos, mas a gente não tem a essência das coisas. Ou seja, eu fico repetindo o conceito, mas no fundo eu não sei. Só que eu só vou descobrir que eu não sei quando eu começo a buscar conhecimento. E eu só vou buscar conhecimento quando eu tiver esse lema de só sei que nada sei. Porque enquanto eu achar que sei, eu vou achar que eu não preciso aprender mais. Já sei tudo, para que eu preciso aprender mais? E o filósofo, que é o amante do saber, lembra? Filo mais Sofia, que é o amante da sabedoria. O filósofo que está sempre buscando saber mais, ele tem sede de saber. Ele vai ter 99 anos, vai estar dando o seu último suspiro e vai estar aprendendo alguma coisa, porque ninguém sabe tudo. A gente está sempre aprendendo eternamente. Seres mutantes, né? Como diz aquele cara, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa frase é minha, tá? Ele me copiou.
Pessoal, quando eu tô... Brincadeira, né? Óbvio. Pessoal, quando eu digo que o Sócrates... Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que quando você pergunta para o Sócrates, só sei que nada sei, ele não é tolo. Aí o Mário Sérgio Cortella teve a capacidade de traduzir uma coisa complexa de uma forma muito simples. Ele disse: só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que eu não possa vir a saber, só sei que nada sei que outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que eu e outra pessoa não saibamos juntos. Por que que o Sócrates é importante, pessoal? Porque ele vai trazer o fundamento do pensamento platônico. E agora começa a nossa brincadeira, o livro A República. Porque o Sócrates ele é importante porque ele vai forjar o pensamento do seu maior discípulo. Entre diversos que ele teve, seu maior discípulo foi Platão. Sócrates nunca escreveu nada. É muito comum o professor no ensino médio fazia muito isso também. Chegava, isso é clássico no curso de filosofia, né? Você chega lá e fala: quem aqui já leu um livro do Sócrates? Sempre tem o sabichão que chega lá e fala: eu já li. Fala: mentira, né? Sócrates não escreveu nenhum livro. Óbvio, você não vai desmenti-lo na frente da classe para não ficar feio, para não constranger. Mas você já vai se ligar quem é o sabichão da turma, né? Toda turma tem aquele desembargador, né? Que já sabe tudo. Sócrates não escreveu nada. Sócrates é de uma tradição oral. Platão, sim, Platão escreveu muito sobre tudo que você imaginar. Mas o pensamento de Sócrates está presente para sempre, essa essência dialética. A essência dialética. O que é a dialética? Tese, a antitese, a síntese. Vamos falar dela. O que que eu preciso que você aprenda definitivamente sobre Platão para o resto da sua vida? Para não esquecer nunca. Platão escreveu sobre muitas coisas, mas eu só vou aprender 3. Por quê? Porque não dá tempo de aprender todas. Eu amaria dar um curso só de Platão. Vou conversar com o Celso para a gente fazer depois uns cursos de extensão. Eu nem cobro para lecionar, eu dou aula de Platão um semestre todo, porque é um dos filósofos que eu mais gosto. Se não for o filósofo que eu mais gosto. Platão é muito profundo, pessoal. Vou mandar um videozinho para vocês, que está lá no canal do professor Antônio Carlos também, que é o pensamento platônico e a Matrix, tá? Eu vou trazer um diálogo ali da Matrix e depois vou explicar o mito da caverna. É bastante interessante. Mas vamos lá. Platão vai trazer três conceitos importantes para todo estudante. Professor, todo estudante de direito tem que saber isso? Todo estudante de direito, de história, de filosofia, de química, de física, de biologia, de educação física, de mecânica quântica, de matemática, enfim. Esses são conceitos essenciais, pessoal, para o desenvolvimento do nosso pensamento. Platão, ele conseguiu mapear o nosso cérebro, a nossa forma de pensar, a epistemologia platônica, que nós vamos chamar de idealismo. Mas A República, livro essencial, livro indispensável. Não dá para você passar pelo planeta Terra, nascer, respirar, chorar, tomar um tapa na bunda do médico, crescer, pagar um monte de boleto, morrer e não ter lido Platão. Pessoal, Platão trouxe a ideia da tese, da antitese e da síntese. Olha lá o nosso pensamento. Para você estar nessa aula, você praticou tudo isso aqui. O nosso cérebro pensa assim. O que é a tese, pessoal? A tese é uma verdade posta. A antítese ou a antitese é a contra-verdade dessa verdade, a razão e a contra-razão. E a síntese é o equilíbrio entre essas duas verdades. Então, veja, eu mandei o link da aula. Você pensou, poxa, vou assistir a aula.
Puta, filosofia, mas filosofia é chata pra caramba. Ah, não vou não, depois eu pego os slides. Uma tese. No mesmo tempo, o seu cérebro falou assim, não, assiste lá, essa aula é interessante, meu. Vai lá, você já não foi em 2 aulas, assiste alguma coisa, semana que vem vai ter a prova, aí seu lado racional. Pode crer, vai ter prova, deixa eu entrar. Ao clicar ali, o seu cérebro já fez tese, antitese e síntese. Só que é em milésimo de segundo. Platão mapeou o nosso jeito de pensar. E se você for perceber, todos os argumentos existentes na ciência é baseado nessa estrutura. Tudo, de uma forma micro ou macro, está ligada à síntese da tese e da antítese. Olha que interessante, pessoal. Vou dar um exemplo bobo. O Wesley bateu no carro da Verônica, né? Mas a Verônica, ele bateu atrás no carro da Verônica. Então ele vai entrar com uma ação lá no juizado, no JEC, querendo ressarcimento do dano material que ele teve no seu carro. Petição inicial, tese. A Verônica vai ser citada, vai apresentar contestação, antítese. O juiz vai dar uma sentença baseado, né? Ah, mas bateu atrás, está errado. E se ela deu uma ré? Calma, pessoal. Tudo depende. Para de ter verdades absolutas. Fujam das verdades absolutas. Fujam dessas coisas, principalmente no direito. Depende. Tem exceção. Cuidado. Não vai com muita sede ao pote. Por isso que quando você diz, não responde de supetão. Quando alguém te perguntar, dá uma respirada. Na dúvida, fala, depende. Você nunca vai errar se você falar depende. Essa é a resposta clássica do jurista. Vou trazer um outro exemplo mais claro. Vamos pensar numa sociedade, numa tese, liberdade. É o que toda sociedade busca. Imagina viver numa sociedade sem liberdade, você não poder expressar, você não poder se locomover. Imagina, pessoal, uma sociedade precisa de liberdade. Só que se eu tiver liberdade demais, essa sociedade fica impossível, porque provavelmente ela vai se transformar em um caos. Para essa liberdade, essa antítese será a repressão. Ah, agora sim, eu vou reprimir a liberdade. Poxa, mas viver numa sociedade também com opressão da liberdade também não é saudável. Eu tenho que achar um equilíbrio. E aí, pessoal, está o grande pulo do gato. Thomas Hobbes vai trabalhar isso muito lá no Leviatã. Liberdade e segurança, o equilíbrio que a civilização humana está buscando desde que o primeiro homem pisou no primeiro pedaço de terra. O equilíbrio entre liberdade e repressão. E a gente busca a síntese disso para trazer uma sociedade justa, igualitária, fraterna, equânime, como? Através da lei. Então, o que é a lei? A lei é a síntese entre a liberdade e a repressão. Pessoal, então eu trouxe aqui para vocês a ideia de tese, antitese e síntese, certo? Então, quando eu chego numa síntese, eu cheguei na verdade absoluta, olha lá, eu tenho uma tese, tenho uma antítese e tenho a síntese. A hora que eu chego na síntese, o que a síntese se transforma? Numa nova tese, que virá uma nova antítese, que terá uma nova síntese. E aquela nova síntese será uma nova tese, que terá uma nova antítese, que terá uma nova síntese. E aquela nova síntese, e assim, pessoal, é infinito. Ou seja, o que o pensamento humano é capaz de produzir? Síntese. Tese, antitese, síntese. O grande problema da não evolução, qual é? Um tem a tese, o outro tem a antítese, e acabou. E não evolui. Cada um fica com o seu, eles ficam se matando e não tem uma síntese. Bom, tem coisas aqui que eu concordo, tem coisas que eu discordo, tem coisas aqui que eu concordo, tem coisas que eu discordo, eu não posso pensar livremente
Eu tenho que aderir a uma bolha dessa aí? Então você começa a pensar, você vai criando novas sínteses, que vai ter novas antíteses. Esse é o debate. Essa é a dialética do pensamento. Essa é a evolução do homem racional. Numa sociedade evoluída, você trabalha com pluralismo de ideias, porque são muitas teses, muitas sínteses, muitas antíteses e sínteses que vão se congruindo, tem convergência, tem divergência, vai ter multiculturalismo, enfim. Agora, a ideia da política de Platão eu vou pular, tá? Porque ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Precisaria de uma aula inteira. E como eu estou reestruturando o curso, eu vou inserir essa aula dentro de ciência política, tá bom? Eu vou só fazer uma visão bem rápida, porque esse é o âmago, a essência do pensamento platônico. Se eu não te ensinar isso, é a mesma coisa que você não ter visto Platão, porque dialética o Sócrates já fazia. Platão não inovou nada, Platão apenas sistematizou. Sócrates já fazia dialética com a maêutica, lembra? Maêutica era pura dialética. Mas Platão trouxe isso de uma forma sistematizada. Mas eu vou falar da alegoria da caverna. Um grupo de homens nasceram aprisionados numa caverna. Quando eles se deram conta, eles sempre nasceram ali, sempre viveram ali, cresceram ali, eles nunca se deram conta. Só que eles estavam acorrentados. E às vezes acontecia alguma coisa lá fora da caverna, que a luz batia e faziam sombras na parede da caverna. E quando eles viam uma sombra na parede da caverna, eles mudavam suas atitudes, porque eles achavam que era algum sinal muito importante dos deuses, e eles faziam sacrifícios, e eles e começaram ali viver em torno daquelas sombras. De vez em quando a sombra aparecia, eles adoravam, faziam, e passavam, morria, vinham gerações, vinham outras gerações. Um dia, não se sabe como, um desses prisioneiros conseguiu escapar. Como que foi essa fuga da caverna? Ele começou a escalar, 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 e ele caía, voltava tudo de novo, escalava pela curiosidade. Ele via um negocinho, uma luzinha, e ele queria saber o que era isso. E ele ia. Quando toda vez que ele estava chegando perto, ele caía, até que ele lutou e tal, e conseguiu remover uma pedra e saiu. Quando ele saiu, uma luz muito forte o cegou e ele caiu de novo e ficou cego durante um tempo. Ele precisou ficar na escuridão da caverna de novo, porque aquela luz era muito forte. Aí ele foi com o olho fechado, tateando, porque ele ficou com medo de abrir o olho de uma vez e a luz vir e ele ficar cego. Depois que ele se recuperou, ele tateou, foi pegando em tudo, saiu da caverna, já sentiu um ar diferente, foi abrindo o olho devagar. Aí ele começou a ver que existia um mundo inteiro fora da caverna, tudo verde, árvores, plantas, pássaros voando. E aí ele ficou maravilhado, ele viu que aquela luz que entrava na caverna nada mais era do que um raiozinho do sol. Ele olhou para o sol e viu a verdadeira fonte da luz, e ele ficou desesperado, voltou lá na caverna para contar para todo mundo. E o pessoal falou, ele tá louco, esse cara é xarope, não existe nada aqui fora da caverna, né? O mundo é aqui, não existe nada lá fora, o mundo é aqui. Não, pessoal, vem comigo, eu vou mostrar, tem um mundo lá fora. Pelo que parece, eles vão continuar na caverna para sempre. Pessoal, o que é essa alegoria? O que é esse mito da caverna o Platão está querendo dizer? Ele está trazendo a ideia do mundo em que a gente nasce acorrentado nas nossas ideias, nos nossos conceitos e nos nossos pré-conceitos. O que são pré-conceitos? Conceitos pré-estabelecidos. Então a gente está em trevas e essa escuridão da caverna é uma ignorância de não entra um fecho de luz. Então a gente, por tradição, vai seguindo o que o outro fazia, o outro vai fazendo, a gente vai fazendo. O Emily Durkheim vai chamar isso de
consciência coletiva, né? O senso comum. Pessoal, e esse que escapa da caverna é o filósofo, é o pensador que ele se desvencilha da manada, né? Ele começa a ter curiosidade. Lembra que o filósofo é o amante do conhecimento, é o curioso, é o cara que não aceita as verdades prontas, ele quer saber por quê, por quê, por quê. E quando ele remove a luz, remove a pedra da ignorância, o conhecimento é tão forte que não dá para você chegar de uma vez. Tenho certeza, teve aluno que segunda-feira já queria desistir do curso, depois daquela aula que eu dei de IED e de Direito Constitucional, recebi um monte de mensagem falando, professor, está difícil, é muito difícil direito, isso não é para mim não, eu vou dar mais um tempo, estou sem tempo para estudar agora. Pessoal, veja, isso é normal. Romper, buscar conhecimento não é algo fácil, porque se fosse fácil, todo mundo seria filósofo. Você ia pegar o busão de manhã, não ia estar ninguém falando do jogo do Santos, não ia estar ninguém falando do Big Brother, que o pessoal pulou na piscina. Ia estar todo mundo debatendo ideias, conversando sobre. Não é, o mundo é do senso comum, o mundo é da ignorância, é da escuridão. E se você ficar muito filósofo, você vai ver, você vai perder todos os seus amigos. Ninguém vai querer andar com você, cara chato. Tudo ele questiona, tudo ele quer saber. Nossa, por que é assim? Eu não lembro que eu falei para vocês? Toda criança nasce filósofa. E a criança fica fazendo pergunta, desbanalizando o banal. Por que é isso? Por que é aquilo? Aí você fala, por que é? Por que é? Porque é assim e pronto. O que a gente está fazendo? A gente vai matando o filósofo que tem dentro de nós. A gente fica tão rancoroso que a gente começa a concordar com tudo e aceitar qualquer verdade. Porque Deus quer, porque Deus quis assim, porque a vida é assim. Pessoal, isso é antifilosófico, né? Porque se não fosse Tales de Mileto lá no século VI, rompendo com as explicações mitológicas da natureza, não teríamos descoberto astronomia, biologia, física, química, botânica, enfim, música, matemática, arte, filosofia, que é a mãe de todas as ciências, né? Então, perceba, pessoal, sair da caverna é uma luta. Vê, você vai tateando, é tudo escuro, é um caminho que parece que nunca tem fim, que é inseguro, mas quando você sai e você vê que tem um mundo inteiro para você conhecer, o mundo das ideias. Platão está fazendo clara separação entre o mundo da matéria, o mundo da sensorial, o mundo empírico, o mundo dos sentidos, onde eu sinto o que eu vejo, o que eu olho, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu sinto sabor, o que eu toco. Tudo isso, pessoal, o meu cérebro pode me enganar. Não é porque eu toco que é verdade, não é porque eu vejo que é verdade, não é porque eu ouço que é verdade. Ela é verdade por quê? Porque ela tem uma essência de verdade. Porque os meus sentidos podem ser facilmente manipulados pelas minhas emoções, pela minha cultura, pelo meio em que eu vivo. Eu sou produto do meio, eu reproduzo. Então, nem tudo. Minhas ideias é assim. Por quê? Porque é assim. Por quê? Porque eu acredito que é assim. Poxa, mas o simples fato de você acreditar em algo não faz disso uma verdade. Não é porque você acha que é verdade. Não, mas meu avô acha, meu pai acha, meu bisavô acha, e não é eu que vou mudar. Pois é, pessoal. O grande desafio é sair é o só sei que nada sei, é a busca pelo saber, né? E isso faz de Platão o grande precursor do mundo das ideias. Por isso que a gente fala do amor platônico, né? Sócrates vai trazer a ideia da razão como alma, um ser humano que tem alma, né? O nosso logos,
o nosso raciocínio, o nosso intelecto é a nossa alma, é onde eu guardo até na teologia, tem a teoria tricotômica, né? O corpo, a alma e o espírito são coisas distintas, né? O corpo é uma coisa, a alma é outra, o espírito é outra. A alma é onde está a minha consciência, é onde está o meu intelecto, é por isso que ela é imortal, segundo os gregos, porque para onde eu for, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que está na minha consciência, eu levarei. Essa ideia da alma, ela está presente na metafísica. Onde você for, a sua essência vai. O seu corpo apodrece, fica velho, morre, mas a sua essência vai com você, né? Nós não somos o que nós temos, nós não somos o que nós aparentamos. E é óbvio que Platão vai dizer que o mundo sensorial, o mundo empírico, o mundo, esse mundo que eu vejo, que eu toco, que eu conheço pelos meus sentidos, é um mundo pobre, é um mundo falso, é um mundo fake, ele é um rascunho do mundo real, porque existe um mundo real lá fora da caverna, que é o mundo das ideias. É um mundo que eu só atinjo através do meu pensamento. É só filosofando que eu saio da caverna. É só refletindo que eu atinjo o mundo das ideias. Tem uma música do Lupicínio Rodrigues que eu ouvia na minha infância. A minha casa fica lá no fim do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Pessoal, isso é fantástico, isso é poesia pura, é uma coisa platônica. O pensamento parece uma coisa boba, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Quando eu começo a pensar, como é que a minha capacidade de pensar me transporta para um mundo completamente. Aí, quando eu chego lá fora, é que eu percebo quão superficial é aquela vida, quão pobre, como o senso comum é o reprodutivismo, é o mais do mesmo, e como eu fico com mais sede de ir cada vez mais longe da caverna para descobrir novas coisas. Aí lá fora da caverna, eu já cheguei no ápice, não, eu vou ver uma montanha, aí eu vou chegar até aquela montanha, e quando eu chegar no topo daquela montanha, eu vou perceber que tem outras montanhas, que tem outros vales, que tem outros, ou seja, é um mundo para você conhecer, vasto e quase que impossível, mas dentro da caverna eu nem sabia que isso existia. Lá dentro, meu mundo era aquele, meu mundo era voltado para aquelas sombras. Beleza, pessoal? Deu para dar uma ideia geral de Platão? Óbvio, pessoal. Estou falando Platão em 15 minutos, 20 minutos. É complicado você falar de uma ideia tão profunda de uma forma tão rápida e resumida, mas deu para pegar? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o pensamento de Platão? Sim, Então professor, vamos lá. tranquilo. Pode seguir, pode seguir. Platão, pessoal, parece ser muita viagem assim, mas Platão está em tudo, tá? Depois vocês assistem de novo, quem já viu, assiste de novo o Matrix, assiste o Show de Truman, o Croods, né? Aquele desenhinho, os Croods. Você vai ver como que eles trabalham essa ideia. Até os Croods, eles usam até a caverna mesmo, né? De tão cópia que é. A ideia de que, poxa, tem um mundo lá fora, mas eles têm medo de ir. E a menina vai, e ela descobre um monte de coisa e salva todo mundo, porque é muito legal. É uma visão geral. Depois nós vamos ver o quanto Platão vai influenciar, por exemplo, o idealismo do Descartes, penso, logo existo, né? Na aula passada, um colega citou isso, o Descartes, né? Quando ele fala do cogito, Descartes vai escrever em 1500, já quase 2000 anos depois de Platão, né? E aí ele vai pegar essa essência de pensamento. E se eu duvidar de tudo? E se eu duvidar que nada existe? O meu próprio corpo, tudo que é matéria vai sair. E eu vou falar, poxa, mas eu ainda existo.
Não, mas eu não estou vendo mais nada. Pois é, eu existo. Por que que eu sei que eu existo? Porque eu estou questionando se eu existo. Então eu penso, logo existo. O que é isso, pessoal? É a minha consciência. Tem um filme muito legal chamado Johnny Vai à Guerra. Johnny Vai à Guerra é um filme meio cult, meio lado B. É um filme com orçamento pobríssimo, pessoal. Esse filme ficou mais famoso por causa do clipe do Metallica, One, a música. Mostra a história de um cara que estava na guerra, Johnny, e aí uma mina explode perto dele e ele perde o olho, o nariz, a boca, o ouvido, os braços e as pernas. Pessoal, ele fica um toquinho preto desse tamanho, a galera traz ele para cá e os médicos falam, não, ele está vivo ainda. Poxa, mas como que ele está vivo? Vamos acabar de matar. Não, não podemos, porque ele está vivo. Ele tem consciência. E aí, ele fala, mano, mas como que ele vai viver assim? Com aparelhos ali para alimentar ele, né? Que ele não tinha boca, não tinha nada, com tubo aqui, tubos ali. E aí os caras falam, poxa, e aí ele fica tentando pedir para alguém desligar os aparelhos. Ele fica agoniado, porque ele está preso dentro do corpo dele, né? A consciência dele está presa dentro do corpo. Você vê a música One, ele aparece até um pouco no clipe da música. Ele fala, né? Trevas, peguem as minhas mãos. Ou seja, ele não vê nada, tá tudo escuro, ele está numa escuridão profunda e ele só tem o eu dele com ele mesmo, dentro daquele nada, né? Olha que loucura, pessoal. O mundo todo externo lá fora e ele preso dentro daquele pedaço de corpo. Tem uma cena do filme do Procurando Nemo, para quem já viu, que é exatamente isso. A Dory está dentro da baleia. Daí ela fala: tem alguém aí? Pô, sou eu. Ela fala: eu quem? Puxa, é a minha consciência. Mas, enfim, vamos parar de viajar, né? Senão a gente não sai de Platão. Vamos para o homem, pessoal. Pronto, chegamos nele. Aristóteles. Aristóteles, pessoal, é o que há. Uns vão amar, outros vão odiar, mas a verdade é, vocês nunca mais vão esquecer.